Isso era uma das coisas que eu queria te perguntar também, o seu público. Então, a maioria não é religioso. Não, são cristãos, mas não são bitolados. Não é aquela coisa que tudo é do diabo, né? Então não tem essa bitolação no meio deles, não. Eles são bem mais leves, mais cabeça, sabe? Entendem melhor. Porque Jesus, ele não fazia acepção de pessoas. Ele tratava todo mundo igual. Os fariseus, que eram os líderes eclesiásticos da época, os religiosos daquele tempo, esse sim era um problema para Jesus. Então eles até falavam que Jesus era um comilão, um beberrão, né? Amigo de cobradores, cobradores de impostos, pecadores, se sentava com eles. Então Jesus não fazia acepção. Ele quebrou todos os protocolos da sua época. Falou com a mulher samaritana, que o judeu odiava o samaritano, né? Então ele deu atenção para ela, ele defendeu a mulher adúltera, que seria apedrejada, ele protegeu, né? Ele tocou o cego, que ninguém ouviu a voz do cego, todo mundo mandava calar a boca, tocou o leproso, que ninguém encostava. Então ele foi completamente rebelde para os valores do seu tempo, né? E por que você acha que tem tanta gente que se auto-intitula cristã e faz totalmente o contrário? Pois é, eu acho que são pessoas que não tiveram uma experiência com Deus. Deus é uma experiência. Então, a partir do momento que você tem realmente essa experiência com Deus, você é inundado pelo amor dele, pela paz que transcende o entendimento. E hoje, mais maduro, eu estava até falando com você, acho que Deus me permitiu que eu tivesse uma elevação espiritual, porque quando você perde o filho, perde a esposa, não tem mais nada pior que possa acontecer comigo. Então, beleza, a vida ficou leve, né? Então não tenho mais problemas, né? E quando você começa a caminhar na terra como cidadão dos céus e você está cheio dessa paz que Deus te dá, que não depende de nada, né? Eu preciso de dinheiro para viver, mas eu não vivo pelo dinheiro, eu não mercantilizo isso, né? E você passa a amar o seu próximo de verdade, como Cristo nos ama, você tem um olhar diferente para a humanidade, né? E agora, quem não tem esse olhar é o religioso. Infelizmente, muita gente. A Bíblia diz que isso ia acontecer. O amor ia se esfriar. E o amor está frio hoje em dia. Então, você vai encontrar um monte de gente na igreja que fala de Deus, mas não vive a Deus. Canta para Deus, mas chega em casa e bate na esposa, trai, mente, adultera, rouba. Eu conheci muitas pessoas que começaram sério, de verdade, direitinho. Amava a Deus, de repente se corrompe. Muito fácil se corromper. Nessa época de eleição, eles te oferecem 300 mil para você apoiar um candidato. Né? Nossa, então, dinheiro, né? É dinheiro. Porque se você for uma pessoa corrupta, você cai na primeira. E eu acho muito legal você falar que você faz um tratamento psicológico, Faço. né? Que usa remédios. Porque tem muita gente que, quando alguém relata que está com depressão, que está com problemas, a pessoa fala, isso é falta de Deus na vida. Exatamente. Não é assim, né? Não é tão simples assim. Não, é muito simples. Falta de Deus, ou então é demônio. O demônio causou depressão. Teve uma época que teve uma moça que escrevia para mim, ela queria ser Wicca, né? Então ela leu meu livro Filho do Fogo, ela achou que ia aprender grandes bruxarias ali no Filho do Fogo, que está um subtítulo Descortinar da Alta Magia, estava na parte de esoterismo na livraria que realoca isso. E estava chilincada, ela comprou o livro achando que ia aprender bruxaria. Ela leu o livro e para ela Deus mostrou uma força maior de Deus ali, uma presença maior de Deus, e ela optou então por ser cristã, por seguir os fundamentos de Cristo. E ela escreveu para mim, na época ela tinha 15 anos de idade, escreveu para mim e falou, puxa, me indica uma igreja aqui perto de casa, era em Curitiba. Naquela época eu estava mais no começo do ministério, eu não conhecia muitas igrejas, né? Mas tinha uma que eu sabia que estava lá, começando um trabalho pequeno, embrionário. Então pensei, uma igreja pequena vai dar mais atenção para ela, encaminhei ela para a igreja. Ela fazia tratamento, ela tinha bipolaridade, tinha transtorno borderline, né? Ela tinha problemas bem complexos, esquizofrenia, desde os 7 anos ela tomava medicação, estava com 15. Ela foi na igreja, aí teve um maluco que disse para ela que Deus estava curando ela. Né? Eu não invalido isso, Deus pode até curar, ok, mas vai no médico, chancela aquilo, faz o exame de novo, confirma, né? E ela acreditou naquilo pela fé, na pureza, na inocência, a mãe dela também, jogaram a medicação fora, passou 15 dias, ela se suicidou. Nossa! Né? Quer dizer, então, esse sangue muitas vezes está em nossas mãos pela irresponsabilidade, a gente tem que viver o amor e tem que agir com sabedoria, com equilíbrio, senão você enlouquece. Porque muita gente faz isso, né, de Deus, pede as coisas para Deus e acha que automaticamente a coisa vai acontecer. Uhum. E eu acho que tudo que tem no mundo, se existe um Deus, é criação dele. Então, através dos médicos e de tudo que existe, ele está agindo. Não? Então, a pessoa... Porque tem uma religião que eu não lembro agora. Não sei se... não quero falar para não errar. Que não deixa a pessoa receber sangue, né? Transfusão de sangue, essas coisas assim.
Eu não sei se é o Testemunho de Jeová. Eu ia falar Testemunho de Jeová, mas eu não tenho certeza. Ou se é Mormon, não me lembro exatamente. Mas tem uma questão, mas não tem nada a ver isso, né? Isso é uma religiosidade, não é uma coisa que você vai encontrar base e fundamento em Escritura Sagrada. São coisas criadas pelo homem, que nem usos e costumes. A Bíblia não está dizendo que a mulher de cabelo comprido que não se raspa, porque tem religiões cartesianas, você não pode se maquiar, não pode usar cabelo comprido, não pode usar brinco, não pode se depilar, não pode usar desodorante. Quer dizer, aí como é que fica a situação? Aí essas pessoas... Vivendo em sociedade crítica. Pois é, e nesse núcleo, eu sei porque eu convivo com isso, as pessoas escrevem para mim, né, eu recebo muitos depoimentos dessa linha da radical, da Assembleia, e as pessoas são tão contidas, tudo não pode, são as piores. As piores. Então, nos bastidores, nossa, o negócio é feio. Esse negócio de reprimir muito. Reprime demais, pois é. Ou você faz por amor ou não. Agora colocar aí uso e costume, assim, impõe uma coisa que não dá para ser vivida, que é intangível. Que nem o pastor que está no altar fala que ele não tem problema, que ele não fica doente, que Deus cuida dele. Ele tem problema sim, ele é um ser humano, ele sangra, ele chora, ele cai, ele erra. Todos os heróis da fé na Bíblia, a Bíblia é interessante que ela retrata tanto os feitos dos homens de Deus, quanto as falhas deles. Não omite as falhas, mostrou tudo que eles erraram, excetuando Jesus. Mas mostrou todas as suas falhas ali, a sua humanidade. A gente erra. E às vezes quando você não tem o resultado que você quer, você ora para ser curado. Aí eu não fui curado, aí Deus não quer, ou faltou fé. Você não é curado porque Deus não permitiu que você fosse curado. Na Bíblia tem isso. Eliseu, ele era um profeta, ele era o cara. Ele era assim o top das galáxias. Tinha o Elias, né? Que era top também. E o Eliseu recebeu a unção dobrada de Elias. Então 2 vezes top. Então ele top ao quadrado. E ele morreu da doença que ele tinha. Deus não curou ele. Ele ressuscitou defunto, multiplicou um azeite de uma viúva, fez um monte de proeza e Deus não ressuscitou ele. Não curou ele. Paulo, que era um outro ícone, a Bíblia diz que um lenço de Paulo curava o enfermo à distância, né? Mas ele tinha o Timóteo, que era como um filho para ele na fé, e ele tinha uma doença de estômago, o Timóteo. Aí ele falou, olha, mistura um pouco de vinho na tua água, porque a água era muito alcalina, por causa do teu estômago e das suas múltiplas enfermidades. Então ele é um menino frágil, né? Com a saúde frágil, então não foi curado. Por Paulo. Paulo falou que deixou Trófimo doente em Mileto. O cara já chama Trófimo, né? Imagina o bullying na escola. Aí depois ele pega e ainda não é curado. Então, nem sempre Deus cura. Deus ele não vai isentar você de atravessar desertos, mas ele te dá força na travessia. E como é que você acha que a pessoa faz para aceitar? E não entrar na pira de pensar assim, por que fulano tem tudo, parece tão abençoado, tem riqueza, nunca ficou doente, eu tô aqui, com perdão da palavra, fudido. Uhum. Como é que a pessoa faz para não achar que Deus está... gosta mais de uns que de outros, né? Botar assim no popular. Sim. Não, Deus não tem filhos prediletos, né? Quando Jesus ele conta uma parábola do filho pródigo, os dois eram filhos do mesmo pai, um surtou, se rebelou, vai embora, torra toda a grana da herança dele, quebra a cara e volta. E o pai o recebe da mesma maneira, não fez acepção nenhuma, recebeu com amor, fez uma festa. Então Deus não tem essa pegada. Mas o que acontece? Muitas pessoas não aceitam a forja. Sabe, um soldado espartano, pensar um exemplo histórico, para ele ser um soldado espartano, o treinamento dele começava com 7 anos de idade, só terminava aos 21. Mas vai enfrentar um soldado espartano extremamente hábil para a guerra, talhado para a guerra. Então, hoje o exército de Israel é um exército muito forte, muito bem organizado. São 3 anos para servir, 3 anos. E aprende o Krav Maga, tudo. Quer dizer, o Israel tem um exército instantâneo. Todo mundo está armado, todo mundo sabe atirar e todo mundo sabe lutar. Qualquer hora o pessoal sai de casa e tem um exército pronto. Então, porque eles estão altamente treinados. Então, às vezes as pessoas não querem passar pelo treinamento. A uva só vira vinho se ela for prensada. Não tem outro jeito. Então eu passei por dificuldade também, muita dificuldade, de não ter comida em casa, né, de cortar energia elétrica, de cortar telefone, de carro ir na busca e apreensão, sabe? E um monte de coisas assim, dificuldade financeira, né? E sempre eu falei, Deus, me dá força para mais um dia, ok. Eu nunca reclamei com Deus, né? Nunca fiquei olhando, a grama do vizinho é mais verde, ele tem, eu não tenho. Eu falei, não importa, eu aceito isso, me dá força para não deixar faltar. E Deus não deixava faltar o necessário para mim. Eu tinha um vizinho. Se eu estiver falando demais, você me corta, tá? Não, imagina. Eu falo pra caramba. Não, a gente gosta sim. Tá. Eu tinha um vizinho que eu morei no Vale da Bênção, em Araçariguama. Eu cheguei lá, a gente não tinha nem o que comer, né? A gente só tinha café para fazer, e não tinha fogão, não tinha geladeira, não tinha nada. E de repente,
ok, Deus vai prover alguma coisa, senão, beleza, a gente faz um jejum. E nunca reclamei. Aí tinha um vizinho, de repente ele veio, cismou de trazer pão pra gente. Ele fazia, a esposa dele fazia pão e vendia lá pra vizinhança, e ele começou a me dar pão. Então, às vezes eu encontrava com ele, ô irmão, e aí? Medita a respeito, ora a respeito de um pão de linguiça, tal, dava uma indireta, né? E às vezes rolava. Tinha uma senhora que me dava um queijo, uma vez por semana ela me dava um queijo. Ela foi com a minha cara e me dava um queijo. Ela tinha uma vaca e ela fazia queijo na região. Aí teve umas 3 semanas que ela não me deu mais o queijo. Eu pensei, puxa vida, esqueceu da gente, né? Pô, faz falta o queijo dela, mas eu não vou falar pra senhorinha, pô, você não vai me dar o queijo? Então eu fui com toda a delicadeza, falei pra ela, e aí, né? Como é que tá sua vaca, né? Pra ver se remetia ao queijo, né? Aí ela falou que a vaca morreu. Então, era por isso que eu não tava mais tendo ela vendeu a vaca, ela vendeu. Vendeu, não morreu não. Então, assim, Deus sempre cuidou, do essencial, Deus sempre cuidou, nunca faltou. Né? Mas assim, eu passei muita dificuldade. Então, as pessoas que passam dificuldade sabem que é transitório. Nessa vida tudo passa. Hoje você tem, amanhã você não tem. E dinheiro não traz felicidade. Né? Dinheiro traz conforto. Felicidade não traz. Um monte de gente rica, milionária, infeliz. Tá cheio disso. Né? Agora, você não pode buscar Deus com esse interesse. Ou buscar Deus para ser rico. Porque aí você não está buscando a Deus por amor. Você está querendo interesse. É uma troca, né? Eu vou aqui, eu dou 1.000, vou ganhar 10.000. Né? Eu voto, eu compro toalha ungida. Isso não funciona nada. Não tem esteio bíblico nenhum. Então, passa pela dificuldade que você está passando, vai te sair mais forte dessa luta. Né? Todo mundo quer ser guerreiro, quer ser líder e tal, mas ninguém quer passar pelo treinamento. Isso é verdade.